5 de agosto de 2025, tudo pronto para a próxima aventura, bike embalada e pesando 22 quilos, e partimos para 2.850 quilômetros de Veneza até Atenas. Desta vez, tive a oportunidade de apreciar um ângulo diferente da cidade, vista do barco, passando pelo canal de Veneza até o Lido de Veneza. Dali para Punta Sabbione, seguindo a Eurovelo 8, nesse dia lindo, eu chego ao Lido de Jesolo, procurando uma estadia, não encontrei nada, até encontrar um camping que passei a noite até o dia seguinte. Dali, depois de um pequeno lanche, parti em direção a Caorle, uma cidade muito bonita. Fiquei um pouco perdido por ali até encontrar novamente a rota. Fui e voltei várias vezes a Caorle, mas aí depois encontrei realmente qual era a saída. Segui pelas estradas, trilhas, pelas ciclovias até Portoguaro. Eu já cheguei bem cansado aí, dei muita volta que não precisava nesse dia, mas valeu o visual. É linda a cidade, foi um dos pontos mais bonitos da viagem. Dia seguinte, parei para apreciar um pouco o visual da cidade novamente, parti para a viagem, passando por Latsana, umas trilhas fechadas, estradas rurais. Foi delícia, até chegar na ciclovia que vai até o Grado. Essa foi incrível. Ir até o Grado foi uma decisão que eu tomei de última hora. Não estava nos meus planos, mas valeu cada pedalada. O lugar é incrível e ainda fui recompensado com esse pôr do sol maravilhoso. Chegando ao anoitecer em Monfalcone. Dia seguinte, segui pelo Golfo de Trieste e parei para visitar o castelo de Miramare. Um lugar incrível. Seguindo pela orla até Trieste, pude visitar o centro histórico. Cheguei até uns monumentos da guerra e rumo à Eslovênia por uma ciclovia incrível, cercada de verde e túneis. Chego até Isola. Porém, tive que encontrar um camping um pouco afastado da cidade. Não foi muito caro, mas me custou outro dia, pois tive que voltar até o centro para retornar à rota. Cansado das subidas, acabei ficando numa pousada no meio do caminho. Mas valeu a pena. A pousada era especializada em viagens de bicicletas pelo local, e ela me indicou uma rota que cruza toda a Península Istria, até a cidade de Grosjean. Era a rota Parenzana. Grosjean é uma cidade medieval conhecida hoje como a Cidade dos Artistas. Lá pude comprar uma caixinha de música e de lá parti, me perdendo pelas trilhas e túneis do caminho. O destino de hoje ainda era incerto. Continuei pedalando até onde dava, explorando caminhos fora da rota. Acabei me perdendo um pouco, mas valeu a pena. Nunca é um tempo perdido nesses lugares. Pedalar por essa região foi incrível. Logo cheguei à cidade de Busé. Esse dia era de muita subida. Começou tranquilo, mas logo já estávamos no alto de um parque, uma reserva florestal, a reserva de Ukla. Lugar incrível. A partir dali era só descida, e do mirante eu já podia ver meu próximo destino. Descemos! Segui o GPS pelo caminho mais rápido, que me levou a uma trilha fechada sem saída. Tive que voltar tudo, até Issice. Foi uma subida e tanto.
O dia seguinte passei por Rijeka. Tive que lidar com o trânsito. Nada fora do normal. E seguindo a autoestrada, eu cheguei a Bakar. Não desci e não visitei a cidade, infelizmente. Tinha muitos quilômetros pela frente esse dia. Conheci alguns castelos, até que eu percebi que eu marquei o local da hospedagem a 250 quilômetros de onde eu estava. Então, caiu a noite e eu tive que ficar por ali mesmo, na beira da estrada, num acampamento selvagem. Ventava muito, meus óculos caíram no chão, foi difícil montar a barraca e, para piorar a situação, os barulhos à noite não me deixaram dormir. Muito vento. Fui recompensado por não ter seguido à noite. O local era incrível. Ah, que foda. Realmente uma experiência que vai ficar para sempre na minha memória. Ah, subidinha leve, mas tá, parece que ali desce. Parece. Nesse ponto eu já estava sem bateria, sem memória no celular. E chegando ao Otokak, finalmente eu pude descansar. Dormi por umas 15 horas esse dia. Foi muito bom. Acordei o dia seguinte, já com energia e o visual incrível. Saindo dali rumo a Gospic, eu tive a primeira experiência com um casamento croata. Não fazia ideia de quanto barulho eles faziam. Valete. Percebi que estava armando uma tempestade. Então tive que optar por ficar um pouco antes. Fiquei em Grakak, esperando o próximo dia para tentar resolver um problema no meu bagageiro traseiro que estava para quebrar. Estava mirando encontrar uma Decathlon numa cidade maior, mas resolvi descer a montanha até as margens do rio Zarmandia e conhecer a cidade de Obrovac. Subi mais uma colina até poder ver o castelo de perto e desci, prestando atenção nos javalis. Chegando a Vodice, o nível do mar, segui em direção a Šibenik, por uma estrada cercada de pedras, e depois tive que atravessar uma ponte sobre o canal de Šibenik. Chegando na pousada, já à noite, fui presenteado com uma cesta de frutas. Nada mal. Dia seguinte, parti para visitar a cidade antiga de Šibenik. Mais à frente encontrei com um outro cicloviajante, Stefan, da Alemanha. Muito gente boa. Maravilha de descida. Oliveiras à beira-mar. Foi um dia bem agradável. Passando pelas cidades, segui eu e minha sombra rumo à cidade de Split. Lá eu fiquei em um camping mais uma vez. Foi uma noite boa, bem agradável. O camping tinha uma estrutura ótima. Visitei o centro histórico e depois dali segui viagem encontrando com o David novamente, que estava viajando numa gravel bem leve. Passamos por Homs e subimos um passo de montanha. Ele deu uma força e tanto esse dia. Eu já estava bem cansado. Após transpor o passo de montanha, chegamos a uma descida. Essa foi uma descida épica. As montanhas ao redor, o mar Adriático, incrível.
Seguimos pela estrada, pois o litoral estava muito cheio de gente até a Marcaxa. Nesse dia ficamos em um hostel com mais 9 pessoas. Escolhi a pior cama e estava um calor terrível. Foi difícil dormir. Acordamos cedo para aproveitar a manhã, mas infelizmente nossas bicicletas ficaram presas na recepção do hostel. Novamente saímos depois das 10 da manhã. A rota pela hora estava incrível. Encontramos com Leon, vindo da Holanda. Daí me despedi deles. Eles foram para Mostar, na Bósnia. Já eu segui a Eurovelo 8 rumo à cidade de Neum, também na Bósnia. Fronteira bem curta. Foi só um dia e estamos de volta à Croácia. Aí tive que decidir se seguia direto até Dubrovnik ou ficava um pouco antes. E foi o que decidi, ficar num acampamento em Trstein. Lá tinha bastante figo. Eu pude saborear figos durante a tarde toda. Tive uma boa noite de sono. Pela manhã havia um gatinho. Fui brincar com ele. Logo em seguida, uma surpresa. Acabei encontrando novamente com o Stefan, que seguiu comigo até Dubrovnik. Atravessamos essa ponte imensa e logo já estávamos no centro da cidade. Em seguida, as muralhas da cidade são incríveis. Fiquei impressionado. Estava realmente ansioso para poder entrar na cidade. O Stefan, já nem tanto, seguiu em frente. Infelizmente, eu não pude entrar na cidade. Só até um certo ponto. Dali tive que retornar. Mas tudo bem, o visual de longe também era incrível. Encontrei novamente com o Stefan e seguimos por um tempo até ele ficar em um acampamento selvagem. Passando a fronteira e depois de alguns metros de subida, chego a Montenegro. O visual das montanhas ao fundo estava incrível. No dia seguinte eu estava meio incerto de onde ia ficar, porém tinham planos de passar por um passo de montanha até Cetinje. Fui seguindo, apreciando as paisagens locais até chegar às Bocas de Tártaro, um local incrível. De pedras, toda preservada, cheguei a Kotor. Visitei um pouco da cidade, mas não pude subir a muralha que vai até o topo daquela montanha. Seria demais, porém não tinha tempo para isso. Dei mais um passeio pela cidade e segui para as serpentinhas de Kotor. Uma subida bem longa, porém com inclinação bem confortável. Sem palavras para esse lugar. Era incrível. Um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida. São 27 curvas até o topo. Mas vale a pena. Cada suor, cada pedalada. Estava pensando em esperar o pôr do sol, mas não havia muito tempo. Eu tinha que seguir em frente. Mas à frente teria um outro passo, não tão alto,
mas estava me resguardando. Não podia chegar tão tarde na cidade. Cheguei a Cetinje já à noite, tive uma ótima estadia na pousada e segui o dia seguinte por estradas pitorescas, arborizadas, paisagens de montanhas. Cheguei a esse lugar incrível. Dali segui para mais um passo e o visual era deslumbrante. Lá embaixo você via um lago, parecia um mar, de tão grande. Neste lago, a estrada era estreita e os carros passavam muito perto, além de muitos carros de rally, etc. Muita gente passando por ali, mas todos respeitosos. O passeio de barco que saía lá daquela ponte passa por esse rio, que vai até o lago. Já no topo do passo, comecei a descida. Era de tirar o fôlego. Cheguei à cidade de Virpazar. Dali decidi seguir em frente, ao invés de ficar na cidade. Foi uma escolha complexa, porém deu tudo certo no final. Foi bastante altimetria e não teve jeito. Fiquei sem água e a noite caiu. Optei também por seguir uma rota que o GPS me sugeriu como sendo a mais rápida. Novamente, caí numa enroscada. A rota estava bloqueada, mas acabei encontrando uma saída e cheguei à cidade. Agora eu acho que eu tô a salvo na civilização, de certa forma. Que doideira, mano. E nem percebi, já estava na Albânia. Já nos primeiros metros da pedalada, encontrei a minha primeira mesquita. Já era uma nova cultura. Dali parti para conhecer, no alto da montanha, num ponto super estratégico, o Castelo de Škoda, também conhecido como Castelo de Rožava. Sua história remonta a cerca de 2000 anos. Passou pelos períodos ilírio, romano, otomano e veneziano. Ao longo dos séculos, foi palco de várias batalhas, tornando-se símbolo da resistência do povo albanês. Rožava era a esposa de um dos 3 irmãos que construíram o castelo. Reza a lenda que Rožava foi enterrada nas muralhas do castelo para evitar que as muralhas desabassem. Era hora de seguir em frente. A estrada estava repleta de figueiras. O caminho era bem plano. Logo cheguei à próxima cidade, Lesri. Nice. That will be nice. Em Leslie eu encontrei novamente com o Stefan. E o Torben, da Dinamarca, também se juntou ao grupo. Esse dia era meu aniversário e também a despedida do Stefan, que ia para Durrës. Dali, segui com o Torben até Tirana. Um trânsito absurdo, um dos piores que eu já peguei na vida numa cidade. O dia seguinte fui visitar o Parque de Tirana. Eu pude apreciar a arquitetura moderna do local. Agora estão à sombra. Meu Deus,
direção. Após o passeio, segui para Durrës. Uma estrada bem ruim, muito movimentada. E lá vão as scooterzinhas fazendo merda. Eu tô louco, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Tinha que dar merda. Tinha que dar merda. Depois de visitar o centro histórico de Durrës, parti para a minha estadia. Fiquei em uma pousada e no dia seguinte parti para Fier. Depois da costa, na área de Durrës, entrei na parte mais interior da Albânia. Muitas plantações e retas sem fim. Até chegar a Fier. Uma cidade bem tranquila e agradável, com várias mesquitas, uma praça onde os idosos estavam jogando xadrez e damas, assim como no Brasil. Foi bem interessante a passagem por essa cidade. No entanto, sair dessa cidade foi meio desagradável. Tive que disputar o trânsito numa estrada estreita com todos os outros carros. Mais à frente, um susto. Rapaz, passei ali do lado de uma cobra. Que susto que eu tomei. Eu não vi a desgraça. Tô enroladinha no canto da estrada. Eu levantei as pernas. O bicho roscou assim, foi pro outro lado, pelo menos. Não me atacou, não. Foda. Muito maneiro. Todo de pedra, pedrinhas. Poeirada aqui. Nossa. Ó. Hoje eu não escapo, não. E não teve jeito, tive que ficar em Vlorë depois de uns 30 km pedalados somente. As praias de Vlorë são belíssimas, mas logo eu me via no alto das montanhas novamente. Depois dessa descida, tive um imprevisto. A roda traseira, que já estava com um raio quebrado, quebrou mais 2. Não estou conseguindo pedalar, tá agarrando, vai ser uma desgraça, mas a gente vai. Não dá para pedalar direito, mas tá. Vamos ver se não quebra mais. Se quebrar mais um, já era. Então cheguei a Rimari, na esperança de encontrar um mecânico. Mas nada feito, não tinha nenhuma bicicletaria no local. Então parti para Sarandi. O visual da orla estava belíssimo, com castelo na colina e praias incríveis. A vontade de parar e ficar por ali era grande, mas eu tinha que seguir. Subindo novamente até uma elevação considerável, cheguei à cidade de Sarandi. Lá também não encontrei mecânico. Então, no dia seguinte, resolvi pegar uma balsa até Igounomitsa, com uma pequena parada em Corfu e adentrando a Grécia, restando agora uns 500 quilômetros até Atenas. Chegando a Igounomitsa, encontrei uma bicicletaria, porém estava na hora do descanso. Me livrei das bagagens e voltei para um passeio. É muito estranho pedalar a bicicleta sem peso. Você fica com o guidão todo molengo. Parece que você está pedalando a bicicleta pela primeira vez na vida. É muito engraçado isso. Enfim, consegui consertar. Me custou 13 euros somente. Fiquei até impressionado com o valor. Mas continuava com um problema no bagageiro. No dia seguinte, reorganizei os pesos para o bagageiro não quebrar. E parti para a viagem. O dia estava bem esquisito. Ameaçava chover. E pelo jeito ia chover, não tinha escapatória. Do nível do mar, subimos novamente. Não tem jeito, esse lugar é muito montanhoso. Parece Minas Gerais, sobe e desce sem parar. Passei por algumas capelas e algumas vilas locais, cidades pequenas,
e estradas rurais. E logo já estava descendo novamente, rumo ao litoral, do outro lado. E acabei ficando num hotel por ali, na região da Ligíria. E pude apreciar esse pôr do sol incrível. Já no dia seguinte, a pequena surpresa. Encontrei um espinho no pneu. Não teve jeito. Ia sair cedo, mas tive que trocá-lo. A partir dali, depois de subidas e descidas, rumo à Preveza, pude visitar a fortaleza, que estava num estado meio abandonado, mas o visual do lado de fora compensou. Estava bem agradável. O passeio pelo centro da cidade e pela orla. Depois por estradas de terra até chegar às muralhas de Nicópolis. Uma cidade do Império Romano datada do ano 31 a.C. Era um importante centro romano, com teatros, banhos e monumentos. Dali chego a essa reserva incrível. Só quem vive essa experiência de passar pedalando por lugares assim entende a motivação de continuar seguindo, independente do cansaço ou dos problemas encontrados no caminho. Sensacional. O pedal estava muito agradável. Pedalar por essa região foi incrível. Depois segui pelas estradas rurais, mas o tempo começou a mudar e logo à frente encontrei uma tempestade. Estava feia a coisa, muitos raios e muito vento, mas foi engraçado. Me perdi nessa rota, o que me fez chegar depois da chuva. No dia seguinte, às margens do Golfo Ambraciano, ou Golfo de Arta, fui recebido por esses amigões aí na beira da estrada. Nada demais. E essa vista é fenomenal. Sigo rumo a Anfilotia. A cidade costeira é conhecida por sua tradição na pesca. Dali subi mais um pouco e até chegar nessa praia belíssima, de cor esmeralda. Não demorou muito e outro pneu furado. A Grécia estava se tornando um pesadelo para os pneus. Muito espinho pela estrada. Resolvido o problema, chego à cidade de Vonitsa e encontro essa ponte incrível que te leva a essa pequena ilha. Eu não pude deixar de contorná-la por inteiro. No dia seguinte, depois de mais um pneu furado, fui visitar o castelo de Vonitsa, saindo do hotel. O castelo de Vonitsa é uma das fortalezas mais importantes do oeste da Grécia. Construído pelos venezianos no século XI e ampliado nos séculos seguintes, ele ocupava uma posição estratégica sobre uma colina com vista para o Golfo de Ambrácia. Durante séculos, a fortaleza desempenhou um papel fundamental na defesa da região contra invasões e disputas pelo controle das rotas marítimas. O castelo passou pelas mãos de venezianos e otomanos, refletindo a turbulenta história do Mediterrâneo. Hoje, suas muralhas preservadas oferecem uma impressionante viagem ao passado, além de vistas panorâmicas que fazem do castelo de Vonitsa um dos marcos históricos mais fascinantes da Grécia. Após a visita ao castelo, segui viagem pelas estradas longas e retas sem fim, até chegar à costa novamente, na cidade de Palairos.
A praia estava convidativa, então resolvi caminhar até a borda do mar. O litoral da Grécia tem muitos sobes e desces. Logo já estava no alto de outra colina. E fui seguindo, por praias incríveis como essa. Era o mar Jônico. Estava gritando dentro de mim. Precisava entrar no mar. Não aguentei. Desci e foi a primeira vez e única que eu entrei no mar na Grécia. O Mar Jônico, conhecido pelos gregos como Iônio Pelagos, banha a costa oeste da Grécia e abriga algumas das ilhas mais belas do Mediterrâneo. Suas águas cristalinas, vilas históricas e paisagens deslumbrantes fazem da região um dos destinos mais encantadores do país. E ó, cabra aí. E aí. Muito lindo, cara. Demais. Depois da Sinfonia das Cabras e seus sinetes, parti em direção a Astarcos, chegando ao entardecer. Dia seguinte, pude apreciar o nascer do sol, por trás das montanhas. Logo encontrei esse belo moinho no caminho. Triste ver as portas pichadas, mas valeu. Mais à frente teria uma outra colina para subir. 100 metros de ganho de elevação. Com Astarcos ao fundo, me despedia da região. Chegou. A situação do pneu. O pneu já era. E aqui está ele. Belezinha do espinho. Tá. Vamos trocar e vamos embora. Bonita essa igreja aí. Grande. Era a igreja de Virgem Maria de Lecine. Segui pelo interior agrícola, beirando canais, atravessei o rio e junto das oliveiras chego a Etólico. Etólico é uma pequena cidade-ilha no oeste da Grécia, cercada por lagoas e ligada ao continente por duas pontes históricas. Conhecida como a Pequena Veneza da Grécia, teve papel importante na Guerra da Independência grega e preserva até hoje sua forte tradição pesqueira. Depois do lanche, fui contornar a ilha, mas não antes de explorar uma estrada que dividia duas lagoas. Foram 5 quilômetros, ida e volta. Daí comecei a contornar o outro lado da ilha, passando pelo centro e, enfim, chegando à última ponte. Para variar, ao sair da ponte tive uma recepção calorosa. Eu tinha visto isso lá do lado de lá. As salinas. Atravessando as salinas, cheguei a essa capela muito bonita, toda feita de pedra.
ali. Tá bom de sal? Acho que tá, né? Bonito, hein? E cheguei a Mesolog. A cidade parecia uma cidade fantasma. Era domingo, não tinha ninguém na rua. Tinha agendado minha estadia na cidade, porém cheguei cedo demais. O quarto não estava pronto ainda. Tive que andar pela cidade, fazendo 1 hora, até as 4 da tarde. Não tinha nenhum mercado aberto, então tive que procurar um restaurante. Estava esperando mais dessa refeição. Não me agradou em nada. Dia seguinte fui às compras e uma pequena tour pelo centro da cidade até a Rota Nacional, que dá a volta numa lagoa enorme. São cerca de 20 quilômetros circulando a lagoa. Missolonghi é uma cidade histórica do oeste da Grécia, capital regional de Etólia e Acarnânia, situada às margens de uma vasta lagoa que se conecta ao Mar Jônico. É considerada um dos símbolos da independência grega devido à resistência de seus habitantes durante a guerra contra o Império Otomano. Em 1826, após um longo cerco, os moradores realizaram uma tentativa desesperada de fuga em massa, um episódio conhecido como o Êxodo de Missolonghi, que se tornou o marco da história nacional grega. O poeta britânico Lord Byron morreu na cidade em 1824, enquanto apoiava a causa da independência grega. Hoje, Missolonghi é conhecida por suas lagoas, pelas tradicionais casas de pescadores construídas sobre estacas e pela rica biodiversidade da região. A Lagoa de Missolonghi Etólico é a maior área úmida da Grécia e uma das reservas ambientais mais importantes do Mediterrâneo. O local abriga flamingos, pelicanos e centenas de espécies de aves migratórias, além de preservar tradições centenárias de pesca em perfeita harmonia com a natureza. Passarinho. Muito passarinho. Virar lá. Já acabou. É a torre de vigia aqui. Muito maneiro. Agora já estamos na Eurovelo. Damos a volta na lagoa. Lá e vamos nós em direção àquele montanha ali. Ó, quem tá aqui? Chegamos nele. Do lado daquele monte lá, estamos passando por trás dele. Tem essa igrejinha diferente aqui, bonitinha. Contornando por trás dele. A praia lá embaixo. Bonita. A ponte. A ponte tá lá. Tem que atravessar de balsa. Tô vendo até uma balsa lá. Aguinha. A rodovia tá aqui em cima. A ponte tá lá.
A balsa é por aqui, por baixo. Atravessando o Golfo de Corinto de balsa e apreciando a ponte Rio Atírio, uma das maiores pontes estaiadas do mundo com 3 km de extensão, chego a Patras. Fiquei nesse apartamento alugado e no dia seguinte fui fazer uma tour pela cidade até o Castelo de Patras. Castelo de Patras. Uma alta montanha, né? Tem jeito. Lugares mais altos. Fechado nas terças. Já era. Subir isso tudo pra nada. Descer novamente lá pro nível do mar. Não pude visitar o castelo, mas a descida foi interessante. O visual lá do alto era bem bonito. Olha o orelhão aí. Ainda existe aqui. Olha lá, que eu pensei que era um castelo. Meu astigmatismo. É uma usina ali, alguma coisa. O caminho depois de Patras foi majoritariamente por estradas. Apreciando o Golfo de Corinto, chegou a Aigio. Segui por dentro, não desci ao centro da cidade. Era um importante porto da região. Porém, não dava para descer e voltar tudo novamente. Fui por cima e desci diretamente para a orla, onde fiquei para apreciar um pouco do mar. Nada mal aqui. Sombrinha, som do mar. Maravilha. Estamos indo pra lá, para aquele lado lá. Chegando perto da montanha aí. Enfim, chego a Diacópito e fui atrás de uma acomodação na cidade. Reservei a acomodação, mas o proprietário não deu sinal de vida. Sendo assim, cancelei e encontrei um hotel logo à frente. Diacópito. Bonita essa montanha aí. Olha só, que beleza. Rodovia o tempo inteiro agora, até Corintos, 80 quilômetros.
maneiro isso. É mais uma praiazinha só pra você. Olha, pega. Chegamos em Corinto. Não sei quem é, mas é Poseidon. Tá faltando o tridente dele, alguma coisa ali. Tava na mão. Fui no mercado e quando eu saí, aí troquei o pneu. Tava tão cansado ali, tão desnorteado de mercado, não sei o que. Peguei a mesma câmera furada, botei de novo. Tive que trocar de novo. Nossa, brincadeira não. Passei a noite no hotel e no dia seguinte, uma bela surpresa para variar. Pneu furado. Canal de Corinto. É que eu passei aqui ontem. E nem vi direito. Canal de Corinto. Agora vamos. O Golfo de Megara. Bizarro helicóptero. E a praia do outro lado. Só pra você. Bom, eu ia ficar ali em Megara. Agora eu vou pra Salamira mesmo. Arrumei mais 25 km pra pedalar. Já tinha parado nos 50 ali, mas arrumei mais 27. Porque o hotel tá muito caro ali. Não compensa não. Ficar sem fazer nada ali e tal. Prefiro ficar pedalando devagar assim, o dia inteiro. Essa é a graça. A graça da viagem é essa. Aí lá em Atenas eu vou ver o que eu vou fazer. É. Ó. É. Olha as pedras. Decolar aqui, ó. O aeroporto tá ali atrás.
Conseguimos. Já começou a última subida, que eu acho que é a última. Salamina, uma das ilhas mais históricas da Grécia, localizada a poucos quilômetros de Atenas, no Golfo Sarônico. Apesar da proximidade com a capital, a ilha preserva um ritmo tranquilo e uma forte ligação com o passado. Salamina ficou eternamente marcada por ter sido palco da decisiva Batalha de Salamina, em 480 a.C., quando a frota grega derrotou o poderoso Império Persa, mudando o rumo da história da civilização ocidental. Além de sua importância histórica, a ilha oferece belas paisagens costeiras, pequenos portos de pescadores, praias de águas calmas e o tradicional monastério de Faneromini, um dos seus principais monumentos religiosos. Hoje, Salamina é um destino que combina história, cultura e tranquilidade, convidando os visitantes a conhecer um lugar onde passado e presente convivem lado a lado, em um cenário tipicamente grego, repleto de mar azul e tradições preservadas há séculos. Viu bem? 100 metros uma vez. Olha, pessoal. Logo em cima. Desce. Desce, desce, desce. Amanhã a gente vai pegar uma dessas aí, já vai chegar em Palatos. Acho que é isso. Devidamente acomodado. Maravilha. Hoje é praticamente o último dia do percurso da Eurovelo. Cemitério dos Salamiras. Estátua. O antigo cemitério de Salamina é um importante sítio arqueológico que preserva túmulos e vestígios da Grécia Antiga. O local revela como os habitantes da ilha homenageavam seus mortos há mais de 2000 anos, mantendo viva a memória e a história de uma das regiões mais importantes do mundo grego. Isso aí. Quanto tempo eu não escuto uma sirene? Olha lá. Olha lá. E após 2.800 quilômetros
finalmente cheguei a Atenas.